Quando se fala em crimes brutais, muita gente imagina homens como autores, mas alguns dos casos mais chocantes da história tiveram mulheres no centro de tudo, e poucos exemplos causaram tanto impacto quanto o de Suzanne von Richthofen, uma jovem de 19 anos, criada em uma família rica e estudiosa, com acesso a tudo o que precisava, mas que decidiu participar do assassinato do próprio pai e da própria mãe. Um crime planejado com antecedência, executado enquanto as vítimas dormiam, sem qualquer chance de defesa. Na madrugada de 31 de outubro do ano 2002, Manfredo von Richthofen, engenheiro, e Marisia von Richthofen, médica psiquiatra, estavam dentro da própria casa, acreditando que aquela seria apenas mais uma noite comum. Poucas horas depois, os dois seriam mortos a golpes de barra de ferro, enquanto dormiam sem conseguir reagir, sem sequer entender o que estava acontecendo. O que tornou esse caso diferente de tantos outros não foi apenas a violência, foi a participação da própria filha. Suzanne não apenas sabia que o crime aconteceria. Ela ajudou a planejar tudo, facilitou a entrada dos assassinos, esperou o momento certo e depois tentou convencer a polícia de que tudo não passava de um assalto cometido por criminosos desconhecidos. Nos primeiros momentos, a estratégia parecia funcionar. Alguns cômodos estavam revirados, gavetas abertas, objetos espalhados, dando a impressão de que alguém havia invadido a residência durante a madrugada. Porém, bastaram poucas horas para os investigadores perceberem que aquela cena escondia mais perguntas do que respostas. Joias continuavam na casa. Equipamentos caros permaneciam no lugar. Portas não apresentavam sinais de arrombamento. Quem entrou naquela residência conhecia muito bem o imóvel. Conhecia a rotina da família. Sabia exatamente onde cada pessoa dormia. E, principalmente, sabia que encontraria as vítimas completamente indefesas. Enquanto a polícia começava a investigação, Suzanne permanecia ao lado de amigos e parentes. Chorava, abraçava familiares, acompanhava parte dos procedimentos. Para qualquer pessoa que olhasse de fora, ela parecia apenas mais uma filha destruída pela perda dos pais. Ninguém imaginava que naquele mesmo momento, ela já conhecia cada detalhe do que havia acontecido dentro daquela casa. Mas essa história não começou naquela madrugada. Para entender como uma jovem criada em uma família considerada exemplar participou de um crime tão cruel, precisamos voltar alguns meses, quando um relacionamento começou a mudar completamente sua vida. Foi durante a adolescência que Suzanne conheceu Daniel Cravinhos. Os dois iniciaram um namoro que rapidamente se tornou motivo de preocupação dentro da família. Seus pais acreditavam que o comportamento da filha estava mudando. Ela começou a chegar mais tarde em casa. Passou a discutir com frequência, escondia informações, desobedecia regras que antes aceitava sem grandes conflitos. Quanto mais o relacionamento avançava, maiores ficavam as brigas dentro de casa. Manfredo e Marisia tentavam limitar os encontros do casal, proibiam viagens, controlavam horários, acreditavam que estavam protegendo a filha. Mas o efeito acabou sendo exatamente o contrário. Suzanne passou a enxergar os próprios pais como apenas um obstáculo. Daniel também não via os pais da namorada com bons olhos. Segundo depoimentos apresentados durante a investigação, ele acreditava que os dois controlavam excessivamente a vida de Suzanne. Aos poucos, o casal passou a alimentar a ideia de que todos os problemas desapareceriam se os pais dela deixassem de existir. O que começou como reclamações, desabafos e conversas sobre liberdade, acabou evoluindo para algo muito mais perigoso. Em vez de procurar uma forma de reconstruir a relação com a família, Suzanne tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela aceitou participar de um plano que terminaria com a morte das duas pessoas que a criaram desde o nascimento. E o mais assustador é que o planejamento desse crime seria feito com calma,
Durante vários dias, sem impulso, sem discussão no momento, apenas esperando a oportunidade perfeita para transformar aquela ideia em realidade. Nos dias seguintes, Suzane e Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian Cravinhos, começaram a conversar sobre a melhor maneira de colocar o plano em prática. Não se tratava de uma decisão tomada em poucos minutos. Segundo o que seria revelado durante a investigação, o crime foi discutido diversas vezes. Cada detalhe precisava funcionar. Qualquer erro poderia colocar tudo a perder. A maior preocupação era encontrar um momento em que Manfredo e Marísia estivessem completamente vulneráveis. Eles não queriam confronto. Não queriam correr o risco de enfrentar as vítimas acordadas. Por isso decidiram agir durante a madrugada, quando os dois estariam dormindo profundamente. Enquanto o plano era preparado, Suzane continuava levando uma vida aparentemente normal. Frequentava a faculdade, encontrava amigos, conversava com os pais, fazia refeições com a família. Nada em seu comportamento levantava suspeitas. Quem olhava de fora via apenas uma jovem vivendo conflitos comuns da idade. Mas por trás dessa aparência, ela já conhecia o destino dos próprios pais. Segundo as investigações, Suzane passou a fornecer informações importantes para Daniel e Christian. Explicava como funcionava a rotina da casa, dizia quais horários eram mais seguros, informava quando o irmão mais novo estaria fora da residência. Tudo precisava acontecer da maneira mais silenciosa possível. O irmão de Suzane, Andrés, ainda era adolescente e sem saber de absolutamente nada. Acabou sendo afastado da casa na noite escolhida para o crime. Essa decisão fazia parte do plano. Quanto menos pessoas presentes, menor seria a possibilidade de algo dar errado. Na noite de 30 de outubro, Suzane saiu com Daniel. Os dois passaram algumas horas longe da residência, criando a impressão de que estavam aproveitando a noite como qualquer casal faria. Mais tarde, já durante a madrugada, retornaram ao local acompanhados por Christian. Naquele momento, Manfredo e Marísia já dormiam. Suzane entrou normalmente na residência, como fazia todos os dias. Não havia necessidade de arrombar portas, não existia qualquer obstáculo. Poucos segundos depois, Daniel e Christian também entraram na casa. Enquanto os dois caminhavam em direção ao quarto do casal, Suzane permaneceu em outro ambiente da residência. Pouco depois começaram os ataques. Manfredo foi atingido ainda deitado, sem qualquer oportunidade de reagir. Marísia sofreu o mesmo destino. Os golpes foram extremamente violentos, repetidos diversas vezes, causando ferimentos incompatíveis com qualquer possibilidade de sobrevivência. Segundo os laudos apresentados no processo, as vítimas morreram sem conseguir oferecer resistência significativa. Terminada a execução, o grupo iniciou outra etapa do plano. Era preciso convencer a polícia de que tudo havia sido resultado de um assalto. Algumas gavetas foram abertas, objetos espalhados. Parte da casa foi revirada de maneira proposital, tentando criar uma cena que parecesse compatível com uma invasão. Depois disso, alguns objetos foram levados da residência. Mais tarde, parte desses itens seria descartada, justamente para fortalecer a falsa história de roubo. Com tudo aparentemente concluído, Suzane deixou a casa junto com Daniel e Christian. Em vez de procurar ajuda imediatamente, todos seguiram a programação que haviam combinado anteriormente. Horas depois, Suzane retornou à residência acompanhada do irmão. Foi nesse momento que começou a representar o papel de filha desesperada. Ao entrar na casa, gritou pelos pais. Em seguida, correu para pedir ajuda. A polícia foi acionada rapidamente. Quando os primeiros agentes chegaram ao imóvel, encontraram Suzane bastante emocionada. Ela chorava, abraçava familiares, respondia perguntas. Dizia acreditar que ladrões haviam invadido a casa durante a madrugada. Nos primeiros instantes, aquela versão parecia possível.
mas bastou uma análise cuidadosa da cena para que pequenas inconsistências começassem a aparecer. Os investigadores perceberam que vários objetos de valor continuavam exatamente onde deveriam estar. A forma como alguns cômodos haviam sido revirados também parecia artificial. Além disso, não existiam sinais claros de entrada forçada. Era como se alguém tivesse acesso livre à residência. Naquele momento, a polícia ainda não possuía provas suficientes para acusar ninguém. Mas uma certeza começava a surgir. Quem matou Manfredo e Marísia provavelmente conhecia aquela família muito melhor do que todos imaginavam. Nos dias seguintes, a investigação começou a ganhar um rumo completamente diferente daquele imaginado no início. Os peritos voltaram diversas vezes à residência. Analisaram cada marca, cada objeto, cada detalhe deixado para trás. Quanto mais examinavam a cena, mais evidente ficava que o suposto assalto havia sido cuidadosamente encenado. As versões apresentadas por Suzane também passaram a ser comparadas com outros depoimentos. Investigadores conferiram horários, ligações telefônicas, deslocamentos, e perceberam que algumas informações simplesmente não se encaixavam. Pequenas contradições começaram a surgir, e aquilo bastou para aumentar ainda mais a desconfiança. Enquanto isso, um comportamento específico chamou a atenção de pessoas próximas. Pouco tempo depois da morte dos pais, Suzane foi vista ao lado de Daniel, frequentando um motel, saindo para passeios, encontrando amigos e demonstrando uma tranquilidade que muitos consideraram incompatível com alguém que havia acabado de perder pai e mãe de forma tão violenta. Segundo relatos apresentados durante a investigação e no julgamento, ela também comentou sobre a possibilidade de finalmente viver o relacionamento sem a oposição dos pais, comportamento que causou enorme indignação quando veio a público. Enquanto familiares ainda organizavam o velório, enquanto amigos tentavam entender a tragédia, Suzane mantinha uma rotina que, para os investigadores, parecia distante do sofrimento esperado em uma situação daquela gravidade. Mas não era apenas o comportamento dela que chamava a atenção. Daniel e Christian também passaram a ser observados de perto. A polícia descobriu movimentações estranhas realizadas logo após o crime, além da tentativa de dar um destino aos objetos retirados da casa para reforçar a falsa versão de assalto. Cada nova informação enfraquecia ainda mais a história apresentada pelo trio. Os investigadores decidiram então aprofundar os interrogatórios. Separados, os três precisariam repetir a mesma versão, responder as mesmas perguntas, explicar os mesmos horários. E foi exatamente nesse momento que o plano começou a desmoronar. As respostas deixaram de coincidir. Detalhes importantes mudavam de um depoimento para outro. O que um dizia era desmentido pelo outro. Quanto mais tempo passava, maior ficava a pressão. Até que um deles resolveu falar. Daniel Cravinhos acabou confessando sua participação no crime. Durante o depoimento, revelou que o assassinato havia sido planejado, confirmou a participação do irmão Christian e afirmou que Suzane conhecia todo o plano, tendo participado da preparação do crime. Pouco depois, Christian também prestou declarações confirmando os principais acontecimentos daquela madrugada. Com as confissões, a tentativa de sustentar a versão do assalto chegou ao fim. Diante das provas reunidas, Suzane também acabou admitindo participação no caso. Embora, ao longo dos anos, sua versão sobre diversos detalhes tenha mudado em diferentes momentos. O país inteiro ficou em choque. A jovem que aparecia diante das câmeras como filha enlutada, agora era apontada como uma das responsáveis pelo assassinato dos próprios pais. A repercussão foi imediata. Programas de televisão interrompiam a programação para acompanhar cada nova informação. Jornais dedicavam páginas inteiras ao caso. Especialistas tentavam explicar como uma jovem criada em uma família estruturada havia participado de um crime daquela natureza. Mas a investigação ainda revelaria outro detalhe que aumentaria ainda mais a revolta da população. Além do planejamento da execução e da tentativa de enganar a polícia, surgiram informações sobre o interesse do casal na herança deixada pelas vítimas. Embora o dinheiro não tenha sido apontado como o único motivo do crime,
Ele apareceu como um dos elementos discutidos durante o processo, somado ao desejo do casal de viver o relacionamento sem qualquer interferência dos pais. O caso deixava de ser apenas um homicídio. Passava a ser lembrado como um dos exemplos mais marcantes de frieza, planejamento e traição dentro da própria família. E agora restava apenas uma etapa: o julgamento que definiria o destino de Suzane, Daniel e Christian diante de um país inteiro que acompanhava cada novo capítulo dessa história. O julgamento aconteceu anos depois. Jornalistas de todo o país acompanharam cada audiência. Familiares das vítimas buscavam respostas, enquanto a população tentava compreender como uma filha havia participado do assassinato dos próprios pais. Durante o processo, a acusação apresentou provas, laudos periciais, depoimentos e as próprias confissões feitas durante a investigação, demonstrando que o crime havia sido planejado com antecedência, executado enquanto as vítimas dormiam, seguido por uma tentativa de enganar a polícia, simulando um assalto. A defesa apresentou seus argumentos, mas ao final do julgamento, o tribunal do júri reconheceu a responsabilidade dos 3 envolvidos. Suzane von Richthofen foi condenada pelo duplo homicídio qualificado, assim como Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, encerrando um dos julgamentos mais acompanhados da história do Brasil. Mesmo após a condenação, o caso continuou gerando debates durante muitos anos. Pedidos de progressão de regime, entrevistas, novos relacionamentos e notícias envolvendo Suzane voltaram diversas vezes às manchetes, fazendo com que esse crime jamais fosse completamente esquecido. Mais do que a violência, o que continua impressionando é a quebra de confiança. Manfredo e Marisa dormiram naquela noite acreditando que estavam seguros dentro da própria casa. Jamais imaginaram que o perigo fazia parte da própria família. O caso de Suzane von Richthofen permanece como um dos crimes mais chocantes da história brasileira, não apenas pela brutalidade dos assassinatos, mas pelo planejamento, pela tentativa de esconder a verdade e pela frieza demonstrada antes, durante e depois do crime. Histórias como essa mostram que a violência não possui um único perfil. Homens cometem crimes, mulheres também, mesmo que seja raro, e infelizmente eles foram vítimas deste caso isolado.